Bom, continuando nosso quadro Descomplicando, no assunto dízimo, nós queríamos tratar hoje sobre o dízimo após o cativeiro, ou vamos dizer assim, ainda dentro de uma lei, de um contexto da lei, mas após o cativeiro. Depois do cativeiro do babilônico, o povo de Israel volta para a terra. E pelo decreto de Ciro eles voltam, começam a se restabelecer dentro do território lá de Israel. Começam-se as reconstruções do templo, começam-se as reformas religiosas da época. E o assunto dízimo volta à tona quando Malaquias ele cita que as pessoas estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E a nação de Israel, ela, na observância da lei, que é o vídeo anterior que nós falamos, eles deixaram de observar não só essa parte da lei, mas outras ordenanças, questão de culto, a questão da Páscoa, e tudo isso dentro de um contexto pós-cativeiro, o povo de Israel deixou de praticar. Deus começou a exigir alguns retornos dele, a prática da palavra, a observar determinadas atitudes. Então, a causa do templo ela estava sendo negligenciada. Ageu dizia que aqueles que recebiam salário colocavam num saquetel furado, que a colheita não dava mais. Enfim, eles negligenciaram. E Malaquias ele pega essa cobrança e dessa negligência deles e de uma forma contundente ele chega a dizer que a nação de Israel ela estava sendo punida porque exatamente tinha negligenciado nesse aspecto de não observar a lei. Malaquias 3:10 é um pingo d'água no oceano do assunto dízimo. O povo precisaria voltar a dar assistência à casa do Senhor que estava sendo negligenciada. Como nós tratamos no vídeo anterior, as viúvas que estavam sendo negligenciadas, os estrangeiros e os pobres, para quem eram dados essas doações, eles estavam sofrendo nessa época. E Deus, de certa forma, queria conscientizar o povo de que existia uma regulamentação para isso. Eis aí o motivo e a forma contundente como Malaquias cobra, para que o povo entregasse isso na casa do tesouro, o dízimo. Mas como nós tratamos desde o começo, o assunto dízimo é algo que começa com uma forma espontânea, começa com o voluntariado, começa com a liberalidade. A lei regulamenta e pós-cativeiro a gente encontra essa imagem, essa forma enérgica de cobrança para que o povo desse assistência, tanto para o sustento dos sacerdotes, como a questão dos pobres, enfim. É bom frisar que o dízimo era recolhido da colheita que o povo fazia. O dízimo era entregue a partir do gado, dos animais, então era trazido para o templo. Os sacerdotes administravam isso para o seu próprio sustento e para o sustento de outros. E os próprios sacerdotes deveriam tirar uma parte desse dízimo para o Senhor, que era o dízimo dos dízimos. Ele, como exemplo, eles deveriam fazer isso. No próximo vídeo, nós vamos discutir a questão do dízimo no Novo Testamento, ou na época de Jesus, na época de Paulo. E eu falei que deveria ser 4 vídeos, mas na verdade vão ser 5, porque eu quero trazer esse assunto para os dias atuais. Esse assunto seja fechado aqui nos dias atuais.
Adriano, por que Malaquias 3:10? Negligência do povo. E Deus queria abrir os olhos deles, porque eles estavam sendo punidos. Porque a lei da semeadura existe. Planta, colhe. E a obra do Senhor está sendo negligenciada por uma geração que havia sido alcançada. Havia sido agraciada pela liberdade do cativeiro. Então as pessoas não estavam reconhecendo isso. Moravam em casas estucadas, estavam prósperos, mas negligenciaram o trabalho. É por isso que os profetas Malaquias, Ageu, pontuaram Ageu de uma forma mais velada, mas Malaquias mais aberto. Eles pontuaram essa questão desse assunto dízimo, para que o povo voltasse a praticar a palavra de Deus. Em todos os tempos, quando o povo negligencia, Deus vai levantar profetas para cobrar o povo. Então, até mesmo no Evangelho, a observância da palavra de Deus. Quando o povo negligencia, Deus vai levantar alguém para falar contra. Não perca o nosso próximo vídeo, nós estaremos tratando do dízimo no Novo Testamento. Esse é o nosso quadro Descomplicando. Pode mandar suas perguntas. Eu agradeço a todos que estão participando.